sobre a nossa doutrina, sobre o Evangelho de Jesus. Então, continuemos todos nós nessas vibrações, nessa paz, nessa harmonia que já alcançamos através das preces e radiações. Que nossos amigos espirituais que aqui se fazem presentes nos auxiliem, nos guiem, nos orientem e nos acolham neste momento de estudo. Que possamos abrir nossos corações, os nossos pensamentos e nossos sentimentos. Que possamos então absorver todas as boas energias, nós encarnados e todos os desencarnados que estão aqui conosco, que também vieram para ouvir, para receber uma palavra de alívio, de conforto, de esclarecimento. Então, por isso, nada é por acaso que o tema escolhido foi honrar pai e mãe, capítulo 14. Hoje, na leitura do Evangelho, exatamente o mesmo capítulo, capítulo 14. Honrar pai e mãe. Então, é sobre isso que nós vamos dar uma relembrada, buscar lá no fundo do nosso coração o que é honrar o pai. Então a gente, como aqui na leitura da prece aqui final, vai ajudar. Aqui falou em turbulências, que a gente está num tempo turbulento. A gente vê tantas coisas acontecer ao nosso redor ao mesmo tempo. Guerras, fogo, catástrofes do ambiente, né? Chuvas, ventos, maremotos, terremotos, destruição do meio ambiente por nós mesmos e também pela natureza, que responde a nós. Então, devido a essas aflições, essas várias turbulências que a gente vê, a gente também se pergunta muitas vezes o que está acontecendo com as nossas famílias. E às vezes a gente se pergunta assim: será que as famílias estão terminando? Será que as nossas famílias vão acabar? Porque a gente vê que hoje está um pouquinho diferente do que a gente acostumava a ver família. A gente via a família lá atrás, era o pai, a mãe e os filhos ao redor. Hoje, conforme vai passando o tempo, foi passando, a gente foi se desenvolvendo, as coisas foram acontecendo diferente devido a esse progresso material que a gente teve, né? Nós também fomos por dentro se modificando. E as nossas famílias também foram sofrendo essas alterações. E hoje a gente vê várias famílias um pouco diferentes. Se vocês olharem ao redor dos vizinhos, a família, dentro da própria família da gente, ou de outros, a gente vê às vezes que a família não é mais o pai, a mãe e os filhos. Às vezes é somente o pai cuidando dos seus filhos. Outras vezes, tu vê a mãe cuidando dos filhos.
Também tem a família onde os avós cuidam dos netos. Porque os pais trabalham, ou porque os pais faleceram, ou porque os pais abandonaram. Outras famílias vão ter pais adotando filhos de outras famílias. Às vezes, é os próprios irmãos mais velhos que cuidam dos irmãos mais novos, para a mãe e o pai sair trabalhando. Outras vezes é o vizinho que fica cuidando dos filhos. Então a gente vê essas adaptações diferentes e a gente se pergunta: será que as famílias estão se desestruturando? Vão terminar? Não vai mais ser família? Aí vem a nossa doutrina espírita e nos responde assim: a instituição familiar não acabará, porque a família é um instituto benemérito de educação e de evolução espiritual. Então, as nossas famílias não vão terminar. Elas estão se adaptando, como a gente viu, como eu já falei, mas elas não vão terminar. E está tudo certo que a família não seja mais como era antes, daquela forma bem certinha como a gente achava que era. Pai, mãe e filhos. Ainda existe, é claro, mas também tem esses outros tipos de família. Tem aquelas famílias também onde há duas pessoas do mesmo sexo, como homens, né? Com filhos, ou duas mulheres com filhos. E está tudo certo. E está tudo certo. É família também. Porque aqui diz aqui não diz que família tem que ser papai, mamãe e filhos. Não, aqui diz que a família é uma instituição benemérita de bem, benemérito, bem, de educação e de evolução espiritual. Então é na família que a gente vem ser educado. É na família que a gente vai conseguir o nosso progresso espiritual. Como isso acontece? Através do presente de Deus para nós. E que presente de Deus é esse? É a nossa reencarnação. É a nossa vinda à Terra. Porque a gente, como espírito desencarnado, a gente está na espiritualidade. E lá na espiritualidade, a gente vai fazer um planejamento e Deus nos vai conceder este presente, esta dádiva, de receber a reencarnação e voltarmos para o corpo físico. E para que a gente volta? Exatamente para ter essa evolução espiritual. E aonde é que a gente chega? Na família. Na família. Então, eu vou ler agora aqui a introdução do capítulo 14, que diz assim: honra teu pai e tua mãe. Tu conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levante falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Isto está em Marcos, capítulo 10, versículo 19. Lucas, capítulo 18, versículo 20. Mateus, capítulo 19, versículo 19. Honra teu pai e tua mãe, para viveres muito tempo na terra, que o Senhor teu Deus te dará. Isso está no Decálogo, em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Então, se vocês lembrarem, eu acho que eu vim aqui fazer a doutrinária das 3 revelações. E nas 3 revelações, a primeira
revelação foi 1.300 anos antes de Cristo. E a primeira revelação foi Moisés, que Moisés recebeu os 10 mandamentos, as 2 tábuas de leis divinas, os códigos divinos, as leis naturais, os nossos deveres, o que nós devemos fazer. E um desses deveres, uma dessas leis, é o 4º mandamento, que é honrar teu pai e tua mãe. E onde, também uma pergunta que Allan Kardec fez no Livro dos Espíritos, ele perguntou assim para os espíritos: onde estão escritas as leis de Deus? As leis divinas estão escritas na nossa consciência, dentro de nós. Então, quando nós reencarnamos, nós trazemos dentro de nós, no nosso coração, este mandamento: honrar pai e mãe, e todos os outros. Mas especificamente hoje nós vamos estudar este livro. Então, honrar pai e mãe já vem junto de nós. Só que a gente esquece. Quando a gente chega aqui, a gente esquece. E daí, quando a gente esquece, a gente faz boas escolhas ou más escolhas. E quando a gente faz essas más escolhas, né, vai indo para um caminho meio tortuoso. E daí, quando a gente desencarna, a gente chega lá na espiritualidade, vou repetir, a gente chega lá e a gente retoma essa consciência. E daí a gente vê um filmezinho passar na frente da gente de todos os erros que a gente fez, de tudo que a gente teria que fazer e não fez, e de todas as coisas boas também que a gente fez. Mas daí a gente toma essa consciência e já quer retornar. Já quer retornar para melhorar. E é através dessa reencarnação que nós vamos tentar mudar um pouquinho do que a gente não fez. Então, por isso hoje estamos aqui, estudando, ouvindo, relembrando o que nós já temos. Então, mais uma vez eu vou repetir: honra o pai e a mãe. E agora nós vamos ler aqui mais um pedacinho. O mandamento honra teu pai e tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade de amor ao próximo, pois não se pode amar ao próximo sem amar a seu pai e sua mãe. Mas a palavra honra contém um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis mostrar através disso que é preciso acrescentar ao amor o respeito, a atenção, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles e de uma maneira ainda mais rigorosa tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Então, aqui está resumidamente o que é honrar o pai. É ter o amor, o respeito, com dedicação, com abnegação, com carinho, com acolhimento. Não é só lá adiante, quando o pai já está velhinho ou a mãe está velhinha. Não, é sempre, é durante toda a nossa caminhada, desde que a gente nasce. A gente tem que ter esse cuidado. E agora nós vamos ver, aprofundar ainda um pouquinho mais. Por que nós temos que ter essa honra pelo pai e pela mãe? O que é essa caridade? O que é essa piedade filial que fala aqui? A piedade filial não é aquela pena que eu tenho do pai porque o pai está ficando velho, porque o pai está ficando doente,
porque a mãe está perdendo a memória, porque eles já não podem fazer tantos trabalhos braçais como faziam antes. Não é essa lamentação, esse choro. A piedade é acompanhar esses pais durante todo o percurso nosso e deles aqui na Terra. E agora vamos ver aqui que diz que é uma consequência da lei geral da caridade. Vamos ver aqui o que fala na caridade. Na pergunta 886 do livro dos Espíritos, tem a seguinte pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Então, como é que Jesus entendia a caridade? Como é que ele veio nos dizer caridade para a gente fazer, para a gente agir? Como? Então, Jesus respondeu: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, essa caridade é benevolência para com todos. E onde é que eu pratico em primeira mão essa benevolência, essa caridade? Lá na família, com o pai e com a mãe, com os irmãos. Indulgência para as imperfeições alheias. O que é indulgência? A indulgência é o esquecimento não da pessoa, esquecimento dos erros, das falhas que aquela pessoa possa ter cometido conosco, ou que eu posso ter cometido com eles lá na família. Então, isso é indulgência. Nós temos que praticar reciprocamente, tanto nós para com os pais, quanto eles para conosco, porque senão não vai dar certo. E também perdão a essas ofensas. Então, quando eu pratico a caridade, que eu tenho essa benevolência, que eu tenho esse esquecimento dos erros, eu posso perdoar também. Não só posso, como temos que perdoar. Quando a gente não perdoa, a gente cria aquela mágoa, aquele ressentimento, e vai guardando, e chega um ponto que a gente vai adoecendo. Aí tem uma dor de estômago, tem uma pressão alta, tem um diabetes, tem uma pedra no rim, uma pedra no fígado, lá na vesícula. Então, tudo isso são coisas que a gente vai acumulando no nosso dia a dia. As mágoas, o rancor, o ódio, a raiva. Porque todos nós, um dia, a gente sente isso. Todos nós. Eu já senti, vocês também. E se a gente não se explica, se a gente não conversa, se a gente não esquece, a gente vai guardando até tornar-se algo mais sério para nós. Então, quando a gente vem para a família, às vezes a gente pensa assim: mas eu acho que eu estou na família errada. Estou na família errada. Eu não queria aquele pai, eu não queria aquela mãe, eu não queria aqueles irmãos. Eu sou diferente, eles são diferentes. É exatamente isso. Nada está errado. Está tudo certo. É assim mesmo. É ali mesmo, naquela família, com aquele pai, com aquela mãe, com aqueles irmãos, naquele lugar, com aqueles avós, com aqueles vizinhos, todos em roda, que a gente deve estar. Porque, mais uma vez, eu vou reforçar: quando a gente não faz tudo certinho, o que tem que fazer, quando a gente não faz as boas escolhas,
gente retorna quantas vezes for necessário. Por isso estamos todos aqui, porque a gente não fez certinho da outra vez. E daí estamos agora aqui. E daí quando a gente está lá fazendo aquele estudo, agora eu vou voltar, eu vou reencarnar, eu ganhei esse presente, eu vou poder ir lá melhorar. Mas aí eu já sei, eu quero melhorar. Mas eu quero ir para um lugar assim bem diferente de onde eu estava, com outros pais, com outros irmãos. Porque se eu voltar lá com aqueles lá, eu vou fazer a mesma coisa. Assim eu fiz lá no meu planejamento, pensando, né? Aí eu entrei na fila, assim como todos vocês. E daí então, eu disse assim, bom, eu vou ter que voltar, né? Porque eu vou ter que aprender a ter paciência, eu vou ter que aprender a ter amor, eu vou ter que aprender a acolher as pessoas, eu vou ter que aprender a ser mais delicada. Não aprendi muito, eu não sou muito delicada. Gentil, amorosa, coisa assim. Paciência também não tenho muita. Então eu vou ter que aprender. Mas eu não quero nascer longe, eu quero nascer longe de onde eu estava. Eu quero nascer numa praia de novo. Aí certo, tu vai nascer na praia. Mas eu quero nascer lá no Rio de Janeiro, lá onde tem Pão de Açúcar, Corcovado, a Copacabana, que eu posso passear, Ipanema, ver a garota de Ipanema, né? Aquela praia linda, maravilhosa, calor o ano todo, que eu sinto frio. Aí então disseram, não, tu vai nascer na praia, mas vai nascer lá em Tramandaí, do lado do Imbé, onde tem bastante vento, minuano, e tem aquele nordestão assim que tem areia pelada. E daí assim, tô ralada, mas vou, né? Vou aceitar, vou pra lá. Mas então eu vou escolher a família. Eu quero essa família aqui, ó, que é mais bonitinho, mais bonitinhos. Não, tu vai nascer aqui, o teu pai vai ser o Aristides, a Cecília, tua mãe, o Rogério, o Eduardo, os teus irmãos, porque é ali que tu vai aprender. Porque tu já estava com eles antes e vocês não fizeram o trabalho bem certinho. Então vocês vão nascer de novo juntos. Daí não tive escolha, enfim. Estou 63 anos. E o meu pai tem 98 anos. A minha mãe já é falecida há 11 anos e eu tenho 3 irmãos. Aí 2 e mais eu moramos junto com o pai de 98 anos. E ali a gente um cuida do outro. Eu tenho um irmão que está meio aventado. E o meu pai, ele é lúcido, ele lê jornal, ele vê revista, ele assiste televisão, aí é um pouco surdo, mas a memória dele é boa, só que ele repete muitas vezes a mesma coisa. Então ele fica repetindo, quando ele acorda um dia assim, ele repete 1, 2, 3 frases um dia inteiro. Aí tu fica naquela, e não é só um dia, é todos os dias. Né? Então, ele chega de manhã, acorda, abre o olho, daí me chama, ou meu irmão, ou outro irmão, a gente chega lá e ele pergunta, que dia é hoje? Terça-feira. Aí, levanta, vai no banheiro, faz a sua higiene, volta, que dia é hoje? Terça-feira. Aí vai tomar café, você está na mesa, olha para um, que dia é hoje? Terça-feira. Cadê o João, a Margarida, o Antônio, o Pedro, a Mariquinha, a Julieta e outros 10 irmãos ele tinha? Ele pergunta pelos 10. E daí a gente diz, já partiu. Mas que dia é hoje? Terça-feira. Aí ele começa. Aí tu vai fazer as tuas coisas, aí ele te chama. Mas que dia é hoje, hein? Terça-feira. E mais o fulano, o João, a Margarida, o Antônio, a Maria, o Pedro, a Ioia, o Lito. Aí tu vai respondendo, não estão mais aqui. E daí tu vai aquele dia inteiro, sabe? Aí no outro dia ele faz as mesmas perguntas.
Aí tu pensa bem, todo dia, daí tu tem algumas coisas para fazer e ele está lá repetindo aquelas mesmas perguntas. E daí, se eu não tivesse já esse conhecimento, né, a gente poderia responder explicitamente, né, podia ter uma raiva, podia abandonar, que a gente vê muitos filhos abandonar os filhos pais, ou largar lá no cantinho e deixar ele sozinho. E a gente faz diferente. A gente, depois que começa a ter conhecimento um pouco mais, uma caminhada um pouquinho mais diferente, de entendimento, quando tu lê o Evangelho e abre essa página e diz isso da gente, a gente vai refletindo e a gente vai tentando melhorar. E é para isso que a gente veio, porque afinal de contas, nós, além de sermos filhos, nós somos pais, nós somos mães, nós somos avós, tios, bisavós, e um dia nós vamos precisar, quem sabe já precisamos, dessa honra, desse carinho, desse acolhimento, desse olhar diferente. É isso que nos chama a doutrina, o Evangelho. Jesus, quando veio, ele veio humildemente, lá naquela estrebaria no meio dos animais, uma manjedoura, pobre, uma família pobre, o pai era marceneiro, e ele esteve ali junto deles o tempo todo, trabalhou junto com o pai, aprendendo as coisas que ele tinha que aprender, e depois nos mostrou toda a caminhada dele, humildemente, honrando sempre Maria, José e Deus, que é o nosso Pai de todos nós. A gente tem que lembrar também que, além depois que eles estão velhos, já cansados, da luta diária, que não é fácil, a gente tem que lembrar também lá atrás, um pouquinho, quando a gente era criança. Vocês lembram? Vocês ficam pensando como é que era? Eu tenho 63 anos. Eu lembro poucas coisas. Mas eu lembro que na minha época, nós éramos 4 irmãos, né? Somos 4 irmãos. Então, quem levantava de madrugada para trocar as nossas fraldas? Era o pai e a mãe. E naquela época, era fralda de pano, que tinha que tirar e já botar lá, sacudir o cocô no lixo e já botar no baldinho, dar uma esfregadinha, porque se deixasse no outro dia, já era. Quem levantava de madrugada para acender o fogareiro, que naquela época não tinha nem fogão a lenha. Era fogareiro que tu tinha que dar aquelas bombadas assim, sabe? Para pegar a querosene ali no pavio e acender e esperar esquentar. Imagina o tempo para esquentar uma mamadeira. 4 filhos, um berrava aqui, outro berrava ali, enquanto um queria mamadeira, o outro já estava com xixi de novo. E lembro também quando um de nós teve sarampo, pegou nos 4. E
Daí nós dormíamos tudo junto. Daí o pai e a mãe saíram do quarto e deixaram o quarto para nós. E o quarto não era tão grande. Então eu lembro que pingava assim, ó, o suor, por causa da nossa febre alta, né? Pingava aquele suor. E o pai lá com o paninho secando. E a mãe molhando a nossa testa. E quantas vezes o pai e a mãe repetiram para nós assim: papai, mamãe, tio, vovô, vovó, papai, mamãe, tio, vovô, vovó, até a gente aprender essas palavras. Quantas e quantas vezes eles repetiram? E às vezes a gente não quer dizer quarta-feira, terça-feira. É isso que é honrar o pai e a mãe. É lembrar de todas as coisas que eles nos fizeram e nos entregaram, bem ou mal, é o que eles tinham para nos dar. E a gente tem que receber com alegria, porque o bem maior eles nos deram, nos receberam de braços abertos para a vida. Porque se não fosse isso, nós estaríamos lá na fila ainda esperando um pai e uma mãe que nos recebesse. Então vamos agradecer, vamos honrar esse pai e essa mãe que nos receberam. Bem ou mal, eles nos receberam. Com muito amor nos educaram, nos alimentaram, nos viram crescer, ou o pai, ou a mãe, ou o avô, ou a avó, ou o tio, ou a tia. Família. Vamos honrá-los com muito amor e respeito. Porque nós fazemos parte de tudo isso. Que Deus, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.